O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, no tempo pascal, a palavra de Deus visa revisar, robustecer a nossa fé, para ajudar-nos na nossa caminhada. E a palavra de Deus hoje nos ajuda muito, falando daquela que é a nossa experiência, pois nossa trajetória, tudo somado, somos sim discípulos missionários de Jesus, alguns quem sabe entusiasmados em dias, outros mais relapsos, mas somos todos, queremos isso. E graças a Deus, a palavra hoje vem nos confirmar nessa nossa vocação, seguidores da palavra, e nos fala na experiência dos apóstolos, continuando o anúncio da palavra, conforme vamos lendo ao longo desta temporada pascal, no livro da Bíblia, os Atos dos Apóstolos. A palavra hoje nos fala da alegria que aqueles soldados experimentaram ao acreditar em Deus. A fé em Deus deve produzir em nossa alma uma alegria. Não será a alegria do mundo barulhenta, superficial, vaidosa, mas será uma alegria no Senhor, como diz São Paulo. O apóstolo São Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Portanto, há uma característica própria dessa alegria. De qualquer modo, oferece uma satisfação à alma. O nosso coração fica cheio de serenidade. A consciência da fé nos proporciona isso. Ainda que nos inquiete ou nos incomode tanta coisa, sobretudo quando a gente vê que não funciona, que está errado, que está injusto, que está fora de lugar, que está fora do plano de Deus, porque a fé também provoca em nós esta ansiedade para que as coisas aconteçam conforme justiça, como diz Jesus. Mas, no fim de tudo, a fé proporciona uma alegria. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes uma janta, olhem só, e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. De fato, a fé proporciona vantagens para nós. Ainda que, olhem só, ainda que essa mesma experiência de fé possa nos levar até ao sacrifício, como de fato levou os santos até o martírio. Se nós perguntássemos se
que Santo Inácio de Antioquia quisesse riquezas, confortos, quisesse tudo aquilo que o mundo lhe oferecesse, poder para ser livre dos dentes dos leões no Coliseu de Roma, ele responderia não. E aliás até escreveu para os romanos ainda, em caminho escreveu para os romanos: olhem, por favor, não quero que ninguém interfira de ir pedir favor para o imperador, para o soldado, para me livrarem, porque eu tenho pressa em me tornar trigo de Cristo, moído para compor o pão, como na Eucaristia se moe o trigo para fazer a hóstia consagrada, eu também tenho pressa. E se porventura na hora der um gelo lá no leão e ele não quiser me devorar, eu vou lá cutucá-lo e dizer: leão, me devora. Portanto, a alegria da alma do cristão o faz suportar até mesmo o martírio com alegria. Coisas dos santos, não é, meus irmãos e irmãs? Mas o Espírito de Deus também pode nos fortalecer, nos fazer igualmente santos, como aqueles testemunhos de Cristo de ontem e de hoje, ainda hoje. Fossem perguntar para a irmã Dorothy, a senhora quer um apartamento confortável, com piscina, com sofás, com ar refrigerado lá, onde quer que seja, para deixar aí Chapuri e deixar aí os camponeses e ir para lá, saia desse sacrifício, a senhora já está idosa. Ela responderia o quê? Não quero. Eu quero ficar aqui, Anapu, quero ficar aqui defendendo os camponeses. É claro que receber 8, 10 tiros, meus irmãos e irmãs, os primeiros doem, mas ela os recebeu todos e deu o seu testemunho nos nossos tempos. De qualquer forma, um martírio. É isso, o Espírito Santo fortalece. E se ela tivesse ido para um apartamento ou uma mansão confortável, que lá os fazendeiros tivessem dado só para se livrar dela, ela seria muito infeliz. Podemos dizer que morreu realizada, no sentido de cumprindo a sua missão, a sua vocação. Alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. É claro que esta fé e esta alegria não são assim tão de graça, né? Muitas vezes pode custar a vida. E no Santo Evangelho, Jesus nos fala de uma revelação que está ligada a isso e faz muito bem para a alma do cristão, para o peregrino da vida, para aquele que realiza a sua caminhada, para aquele que enfrenta até mesmo não só as dificuldades, senão que a realidade da morte. Qual é a revelação que Jesus faz? O julgamento do príncipe deste mundo. O julgamento deste mundo já aconteceu. A sentença dele já está dita. Ainda está um pouco por aí, vadiando, aprontando, mas os dias dele estão contados. É a última frase, o último versículo do Evangelho. Quando o Espírito vier, demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. E sobre o julgamento, Jesus diz, porque o chefe deste mundo já está condenado. Esta profecia de São João nós vemos cumprido na figura de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo tem subjugado sob os seus pés a cabeça do demônio.
de modo que ilustre então isso. O anjo é um enviado, um mensageiro que recebe a autoridade e poder do próprio Deus. E ao fazer isto, ao subjugar, portanto, o inimigo, é a demonstração do poder de Deus que faz acontecer então essa profecia joanina. O chefe deste mundo já está condenado. Meus irmãos e irmãs, nós muitas vezes sentimos medo da existência, temos medo do mal, medo do demônio, mas nós devemos saber isso. Busquemos conduzir a nossa vida na retidão, no bem, enquanto depende de nós, invocando o Espírito Santo, fortalecendo-nos na fé, na esperança e no amor, mas que o nosso coração esteja convicto disso. Deus já deu a sentença do mundo no sentido do maligno. E sobretudo hoje, lembrando o aniversário da proclamação solene da santidade de Santo Antônio Maria Zaccaria, nós queremos também nos lembrar desta vontade de Deus a nosso respeito. A vontade de Deus a respeito de cada um de nós, e é só este o nosso destino, é a de nós também participarmos da sua glória, da sua natureza divina, participando dela. Por isso, o Espírito Santo em nós é a santidade de Deus que se manifesta, superando as dificuldades, a fim de podermos dar prosseguimento à caminhada, sempre com vistas a isso, e podermos chegar a Deus. Santo Antônio Maria Zaccaria viveu intensamente a sua jovem vida e de fato morreu tão novo, 36 anos, e no entanto já havia percorrido uma longa existência. Vamos pedir para nós também esta graça, podermos conhecer o Senhor, amá-lo, alegrar-nos pela nossa vocação cristã e podermos nós também vencer o mundo. Vamos fazer um instante de silêncio, de modo que cada um possa interiorizar um pouco desta enorme riqueza que hoje a liturgia nos proporciona.